Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 11. Muito obrigado você que compartilha nossos vídeos. Ao término dele, quando acabar de assistir, compartilha para vários grupos, amigos, parentes, ok? Grupo da igreja, do trabalho, me ajuda aí, gente. Por quê? Porque o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Amém? Também curte os nossos vídeos quando começar a assistir, para não esquecer, já dá aquele joinha, aquele gostei para nós aí, ok? Fortalece bastante. Interage conosco, comentando, pedido de oração, fala de onde você está assistindo Café com Deus, ok? Nós estamos caminhando devagarinho para chegar a 1000 Café com Deus. Uhul! Maravilha, hein? É muita bênção. Bom, Filipenses capítulo 4, versículo de número 11, está escrito assim na palavra do Senhor. Vamos lá. Outra glória. Espera aí. Opa, deixa eu pegar uma versão melhor aqui para nós desenvolver ela melhor. Vamos lá. Não digo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a tudo e qualquer circunstância. Amém? Em qualquer circunstância. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 11, ele está dizendo, digo isso não por causa da necessidade, porque eu aprendi a viver contente, que é a mesma coisa, né? Adaptar-me, tá? Em toda e qualquer situação, ou toda e qualquer circunstância. Amém? Muito bem. Aleluia. Então, o que eu aprendo aqui, meu Pai? Ô, Jesus amado, o que eu aprendo aqui neste Café com Deus? Eu aprendo que nós temos uma tendência a pensar que a satisfação vem daquilo que nós temos. Esse é um grande problema que as pessoas enfrentam. A pensar que a satisfação vem daquilo que temos. Se eu tivesse mais dinheiro, eu estaria satisfeito. Tem gente que pensa dessa maneira, verdade ou não é? Se eu fosse um pouco mais inteligente, sim ou não? Não tem gente que pensa assim? Se eu fosse mais bonito ou mais bonita, né? No caso, as mulheres pensam dessa maneira, podem pensar dessa maneira. Se eu fosse um pouco mais bem-sucedido, se eu tivesse mais oportunidade, né? Eu estaria satisfeito. Verdade ou não é? Mas eu quero fazer uma observação aqui. É uma coisa sem fim. Por algo que está sempre um pouco além do nosso alcance, do que nós podemos alcançar. Sempre mais, né? E a gente sempre buscando aquilo para ter satisfação. Verdade ou não? Gente, quando Paulo escreveu isso daqui, ele estava preso. Aí é que tá as coisas. Meu Deus, Paulo estava preso. Paulo provou da dor, da humilhação, do abandono. Mas ele também provou do prazer. Ele teve muito. Ele disse isso, que aprendeu, né, a viver tendo muito e tendo nada.
Ele teve saúde, mas também teve doença. Paulo teve fraqueza, mas também teve força. E, como eu disse, ele viveu em abundância, mas também viveu miséria. Viveu a falta das coisas. Ele foi assaltado. Tiraram tudo dele. Sofreu naufrágio. Sofreu dores de chicotadas. Apedrejamento. Ele teve como herói, né? Porque, imagina, paralítico, andou com aquele homem. Deus usou ele como instrumento para fazer paralítico andar. Para fazer milagre de um homem que estava na ilha lá de Malta, morto praticamente, com febre, e a morte era iminente, ele curou. Deus usou ele para curar aquele homem. Uma serpente pica nele. Aí disseram, tá vendo? Ele prisioneiro, não teve jeito. Fugiu, saiu do naufrágio, mas a maldição estava sobre ele. A serpente venenosa picou, uma víbora o picou, vai morrer, vai inchar. Ficaram olhando para ele, né? O que aconteceu com Paulo? Nada, porque ele tinha simplesmente sacudido aquela víbora e jogado lá no fogo. Estava pegando gravetos para esquentar, porque estavam sentindo frio de uma tempestade que vieram de um naufrágio que acabaram de chegar. Entende? O cara de herói se torna vilão. Por quê? Porque tinha gente que tinha horror de Paulo, tinha ódio de Paulo também. Né? Você vê, Paulo foi usado para libertar uma menina que era endemoniada, dominada por demônios. Quando ele libertou ela, colocando ela livre da escravidão do diabo, os seus senhores ficaram loucos contra Paulo. Denunciaram porque agora ele nos tirou o lucro porque ela adivinhava. Não é que é adivinhação, é que o diabo ele tem ligação com o demônio que está naquela pessoa, o demônio que está em outra pessoa. Então um comunica com o outro para dizer, o número da identidade dele é tal, né? Isso e isso que ele fez ontem. Quer dizer, ela revelava essas coisas e o seu senhor ganhava muito dinheiro, os senhores dela ganhavam muito, muito dinheiro com ela. E não é diferente hoje, né? A pessoa pode aí se consultar com uma pessoa que se diz espiritual, né? Um rezador, alguém desse tipo, e falar a vida da pessoa toda. Por quê? Porque o demônio comunica um com o outro, como eu disse. Né? Ele não sabe o futuro. O futuro só Deus sabe. Mas o passado ele sabe. Ele pode dizer que a sua avó levou um tombo quando você era criança, caiu na bacia e ih, meu Deus, era mesmo, é minha avó que está falando, então. Porque ele engana, ele é enganador. É isso que Satanás fazia, estava enganando pessoas. E quando Paulo passou, ela quis que levar o povo a idolatrar Paulo. Eis um homem de Deus, verdadeiro cristão, homem de Deus. Aí passava toda vez, Paulo ficou incomodado com aquilo, voltou e expulsou aquele demônio daquela menina. E ao sair o demônio, acabou o espírito de adivinhação. Entende? Paulo de herói foi odiado, foi preso, açoitado. Gente, essa é a grande realidade. Ele foi um homem que encontrou satisfação plena. O importante é isso. Ele diz aqui, ele está dizendo bem claro, aprendi. Quando ele usa a palavra aprendi, essa palavra no original ela era usada normalmente por pagãos, tá? Pessoas que não professavam a fé, para mencionar algum efeito especial ou iniciação em alguma verdade oculta. E Paulo realmente está, né, declarando aqui a sua iniciação em Cristo Jesus, né? Ele teve um encontro com Jesus e aquilo que era oculto aos homens, que é a revelação do Filho de Deus, do Senhor, de Jesus, que é o Deus divino.
o Deus Filho, que eles não entendiam, não compreendiam. Era uma revelação que estava oculta. Amém? Porque eles achavam que Deus era só o Pai, né? Mas o Filho também é Deus. Paulo estava revelando isso. E outra palavra que ele diz, porque ele diz bem claro aqui para nós, na palavra, que não digo isso porque esteja necessitado, quer dizer, passando por miséria, por pobreza, mas porque eu aprendi a adaptar-me. Então ele fala sobre eu aprendi sobre adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Esse adaptar aqui também, no original, significa autossuficiência. Quer dizer, ele era suficiente em Jesus, isso que ele está mostrando. Para suportar todas as coisas. Aprender a viver em qualquer circunstância, tendo fartura ou falta das coisas. Tendo paz ou vivendo em perseguição. Tendo tudo, mas também não tendo nada. Está aí são, tranquilo, sem dor, mas também viver na dor, na aflição. É isso que ele está dizendo. Por isso que o versículo 13 revela muito. Ele diz, tudo posso naquilo que me fortalece. Ele está dizendo, eu consigo viver em qualquer circunstância. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece para suportar a dor, os sofrimentos, as perseguições, certo? Mas posso também alcançar benefícios, bênçãos, vitórias. Em Cristo eu posso tudo. É isso que ele está dizendo, revelando para nós no versos 11. Que não é pela necessidade ou pela pobreza que ele estava passando, ou pela prisão que ele estava enfrentando. Mas ele diz, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Entende, irmão? Então não é as coisas que vão nos satisfazer, não é aquilo que me falta, o que eu estou buscando alcançar. Jesus, ele traz uma plenitude em nós de satisfação em qualquer circunstância, seja na perseguição, seja na falta, seja na escassez. É isso é lindo demais. É isso que ele está ensinando. Ele era autossuficiente em Jesus. Não era as circunstâncias externas que traziam para ele a satisfação, o sentimento de estar satisfeito. Porque tem gente que é assim, né? Ele comprou uma casa, está satisfeito porque comprou a casa. Comprou um terreno, está satisfeito porque comprou um terreno. Comprou um carro, está satisfeito porque comprou um carro. Aposentou, está satisfeito porque aposentou. Está ganhando bem, foi promovido, está satisfeito. Ele não dependia dessas coisas externas, porque quando a pessoa que ganhou um aumento, se algum dia ela for mandada embora, a satisfação acabou. Se ela não tiver mais aquele emprego, a satisfação acabou. Se não conseguir comprar um terreno, a satisfação acabou. Se não conseguiu comprar uma casa, acabou a satisfação, foi-se embora. Se tem saúde, está satisfeito, mas se perder a saúde, fica insatisfeito, entende? Ele depende de circunstância para se satisfazer. Paulo está dizendo, eu sou satisfeito em Cristo, não importa a circunstância. Gente, isso daqui é tremendo. Isso é quem amadureceu na fé. Isso é quem entende que Deus está no controle, que haverá um tempo que não passaremos dor, sofrimentos, angústias. Por quê? É o tempo que Deus reservou para aqueles que esperam nele, que confiam nele, que é viver com ele para sempre. É o céu, os céus que nos aguarda. É uma vida com Deus, completamente cheios dele, junto dele, inseparáveis. Oh, aleluia. Mas o Espírito Santo que está em nós é que vai produzir isso dentro em nós. A satisfação, que não depende do ter, mas depende do ser formado. O modelo da perfeição que é Jesus. Amém? Deixa o Espírito Santo colocar você na forma que se chama Jesus. Amém? E aí você vai ser feliz.
vai se satisfazer, vai estar satisfeito. Não importa as circunstâncias externas, né? O que aconteça ou deixe de acontecer. Porque tem gente que, se não acontece também para ele, ele fica insatisfeito, porque não alcançou alguma coisa que ansiava, que desejava. Recebe aí. Isso daqui é maravilhoso. Isso é o exemplo de que Jesus foi a forma perfeita que é Jesus. Foi, né? Tendo toda a glória, esvaziou-se da sua glória. Tomou forma humana, mas andou obedecendo na obediência, aprendendo a obediência ao Pai. E até a morte de cruz. Não importa o que Deus reservou para ele, o que importa era o plano que o Pai traçou. É o que a gente precisa entender. Há um plano de Deus para a nossa vida. O Senhor disse, eu amo esse versículo, eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Deus não quer mal para ninguém. Mas eu estou enfrentando mal, pastor. Mas Deus quer te tirar dessa situação. Você precisa acreditar. Dá glória a Ele. Eu tenho falado isso aqui. Glorifica Ele em qualquer circunstância. A satisfação virá e Deus vai te dar vitória. Oh, meu Deus. Você será vitorioso, mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Recebe aí. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas vidas que nos acompanham. São tantas, Deus, que são fiéis. Deus amado, abençoe o Nilcélio Carvalho de Sá, meu primo lá de Três Rios, ele e sua família, Yolanda também, minha prima lá de Vicente Carvalho. Oh, Deus, atende a sua causa. Olha, Senhor, as suas aflições, traz alívio, traz, Deus, gozo à sua alma em nome de Jesus. Alcina também, minha prima, abençoa ela também de igual maneira, em todas as áreas, salvando a família, transformando vidas, usando como instrumento nas tuas mãos a tua filha. Toma Paulo César dos Santos, também família, a Maria Helena de Souza Ferreira e família. Eu oro também pela Luana e a Raquel e família. Eu oro pela Rosaura Marques, pastora Rosaura Marques e família, Elisângela Aparecida e família, José Augusto e família. Eu oro também pelo grupo aí que nos acompanha, Silêncio e Oração com Jesus, 2002. Também oro pela Camila e o Reinaldo, esse casal lá de Copacabana, em especial sua filha Júlia, a Cida Alves e família. Deus, a Deolice Valon e família. Deus, a Michel e família. Deus, abençoa essas vidas que nos acompanham. DJ Ronaldo Pitbull e família, sua mãe Marilda e família, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo. Até o próximo, mas compartilha bastante, não esquece.